Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando seguimento ao nosso estudo do livro A Gênese, Allan Kardec, esse livro aqui, ó. Tá? Todas as quintas-feiras. A gente atualmente publica os estudos aqui no nosso canal junto ao Facebook e ao nosso YouTube. Então pedimos a Jesus, ao Mestre de Amor, que possa nos trazer paz, que possa nos ajudar com nossas caminhadas, através dessas reflexões do dia. Obrigado, amigo querido, obrigado, queridos irmãos que nos acompanham, que possamos ser úteis de alguma forma ao bem. Graças a Deus. Hoje a gente está na parte 8, a gente intitulou parte 8, não existe, obviamente, do capítulo 13 do livro A Gênese, que é o Caracteres dos Milagres, tá bom? Já faz algumas semanas que a gente tem falado sobre esse assunto, e é um assunto muito legal, ele não se extingue, né? A gente está trazendo aqui alguns apontamentos, fazendo as leituras aqui do próprio texto de Allan Kardec, fazendo os comentários que a gente conseguiu atingir aí, amealhar junto aos estudos. Bom, vamos lá. Então a gente está hoje na 8ª parte desse capítulo, que é o item 17. E sobre os milagres, então, os caracteres dos milagres, Allan Kardec diz assim: mas, dizem, a religião se apoia sobre fatos que não são nem explicados e nem explicáveis. Olha só. O fundamentalismo religioso entende, por exemplo, que existem muitos posicionamentos da igreja. Eu não estou falando só de catolicismo, tá, pessoal? Estou falando de fundamentalismo religioso. São aquelas religiões que tratam de uma maneira direta o que está escrito, por exemplo, bíblico, ou em casos, por exemplo, como o islamismo, o Alcorão, e assim por diante, né? Cada uma com a sua bússola orientadora literária. Mas trata de uma forma tão fundamentalista o que está escrito, assim, tão ao pé da letra, que esquecem de pensar, né? E essa proposta de Allan Kardec é a proposta do Espiritismo. É preciso raciocinar. Então a nossa fé, ela existe e ela é linda, só que ela é baseada na razão, né? É uma fé raciocinada. Muito bem. Então o que ele quer dizer com essa primeira frase que nós lemos, né? Fatos que não são explicados nem explicáveis, né? Ele diz assim, que existem questões que são tidas como fora da natureza, né? E elas não têm explicação nenhuma. Isso é o fundamentalismo. Como é que Kardec pensou? Como é que pensaram os espíritos que orientaram a chegada do espiritismo na Terra? Inexplicados, talvez. Inexplicáveis é uma outra questão, né? Talvez eles ainda não foram explicados, mas inexplicáveis não são. Por quê? Tudo é natural. Tudo vem da natureza. Para tudo tem uma explicação. A causa fundamental de tudo é Deus. De tudo, né? É a causa primeira. Então, a partir daí, tudo foi criado. Então, tudo tem um motivo de existir. Se tem motivo e existe, então tem uma explicação. Talvez nós não conheçamos. Olha como Kardec trata então os tidos milagres. Existem hipóteses. Quais são as mais críveis? Então é por aqui que eu vou. Esse é o caminho que eu vou, né? Então ele diz assim: o que sabemos das descobertas e dos conhecimentos que o futuro nos reserva? Então, como afirmar coisas tão peremptórias, né? No sentido que sofrem mudanças o tempo todo, como a ciência, por exemplo. A ciência evolui, né? E aí ele cita, por exemplo, os dias da criação, que nós estudamos aqui recentemente, né? Os 6 dias, os 7 dias, né? 6 dias Deus criou e o 7º Deus descansou. A geologia já descobriu, a nossa ciência terrena já descobriu que é impossível, né, a Terra ter sido criada
em 7 dias, em 6 que seja, né? É impossível. É muito mais é uma hipótese muito mais crível pensar que era uma figura de linguagem inspirada por espíritos superiores que Moisés trouxe, né, no livro Gênesis, e que aqueles 6 dias da criação seriam então 6 períodos geológicos, né? Bilhões de anos para que a Terra chegasse no ponto de receber a humanidade, né? Os espíritos, como nós todos, para evoluirmos, ok? Então ele fala do milagre da criação, ele cita esse exemplo, né? E vários outros que não têm junto à ciência terrena, até nos dias de hoje, explicações assim contundentes, por exemplo, como o sonambulismo, o magnetismo, o espiritismo, os êxtases espirituais, que são espécies de sonambulismos aumentados, né, com o prazer espiritual envolvendo o êxtase, né, esse sentido. Então tudo isso aí, as aparições, a visão à distância, são ciências do espírito, né? Então Kardec pontua bem essa questão. A ciência está caminhando para explicar isso tudo, mas a ciência terrena ainda não tem argumentos sólidos dentro dela, matéria, físico, né, para explicar o que seja espiritual. Então, pela causa nós remontamos, pelos efeitos nós buscamos a causa, né? Então a gente imagina que a causa esteja em consonância com os efeitos. Por isso que a gente consegue estudar. Agora, comprovação no nível material, elas realmente não existem, né? Até agora não, né? É complicado a gente pensar isso. Assim, uma vez eu conversei com um amigo que conhece muito sobre espiritismo, e eu perguntei assim para ele: olha, mas como eu queria entender isso? Nós temos, por exemplo, médiums de efeitos físicos, né? O que é um médium de efeito físico? Ele tem dentro do seu organismo físico, gente, é fisiológico. Ele tem dentro do organismo físico uma capacidade de doar plasma, ectoplasma ou fluido, né, suficiente para que se produzam efeitos que podem ser vistos pelos olhos, ouvidos pelos ouvidos, né, e usado os nossos sentidos. Por exemplo, efeitos físicos pode ser mover um lápis, né, com a força do pensamento, pode ser uma materialização de um espírito, né? Tudo isso aí a gente sabe que aconteceu. E existem inclusive filmes e fotos, tem na internet, viu, gente? Do Chico, por exemplo, doando ectoplasma. Aí eu perguntei para esse amigo: ora, mas isso não é uma confirmação material que existam esses fenômenos? Aí ele sabiamente me respondeu assim: olha, Daniel, até existiu, dá até para dizer, ó, realmente tem foto, tem vídeo, muitas pessoas viram, realmente isso tudo aconteceu. Mas para a ciência é preciso a palavra que ele usou é amostras, né? Não pode ser uma só, não podem ser duas, né? Isso aí está em conformidade com o que é o espiritismo, né? Consonância dos ensinamentos, concordância dos ensinamentos. Vários e vários lugares falando do mesmo assunto, comprovando o mesmo assunto. Então, se é esporádico, não é ciência. Entenderam? Então, ainda não é ciência, por esse motivo. Bom, continua então Allan Kardec. Falando sobre os milagres. Os livros sacros estão plenos de fatos desse gênero, né? Esse gênero que não são explicados, mas não são inexplicáveis, né? Porém, como se encontram análogos que foram classificados de sobrenaturais, né? Milagres. Porém, como se encontram análogos e mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade,
Se a verdade de uma religião dependesse do número e da natureza desses fatos, não se saberia dizer qual delas deveria prevalecer. Todas elas, então, têm os seus mistérios. E pelo Espiritismo a gente trata isso de uma maneira natural, né? Então, os tidos milagres, por exemplo, de Jesus, né, que Jesus promoveu, a gente entende que no Espiritismo que aquilo ali não é sobrenatural. Jesus conseguiu fazer algo que nós não compreendemos ainda. Ou existem algumas pistas, mas não tem nada que seja que nós um dia não possamos fazer também. Todo mundo, a humanidade toda. Ok? Continua Allan Kardec. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião, que seja o ponto principal do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa. Isso é um lembrete para nós espíritas, né? Como assim? Se nós olharmos para um médium, por exemplo, que promove através dos seus fluidos, do uso humilde, amoroso da sua mediunidade, claro, mediando o plano espiritual, agindo de uma forma equilibrada, trabalhando junto aos espíritos benfeitores. Se a gente entender esse médium como um santo, né, ou como uma pessoa acima das outras, gente, o que costuma acontecer, por exemplo, quando a gente fala do Chico, né, quando a gente fala do Divaldo e outros mais, né, mas esses os principais nomes, a gente está fazendo exatamente como o fundamentalismo religioso. E isso é perigoso. Por quê? Entender que eles usam muito bem a ferramenta mediúnica, né, que Deus permitiu que eles usassem, é saber, que me perdoem esses nossos irmãos que eu gosto demais, mas eles não estão fazendo mais do que a missão deles. Então o Chico cumpriu a missão dele plenamente, quanto à mediunidade. A parte da vida pessoal do Chico é difícil a gente saber, já ouvimos muitas coisas, mas eu tenho certeza que era um homem que fazia as coisas sempre pensando no próximo, né? Pelo que a gente sabe, já ouviu dele. E o Divaldo, mesma coisa. Haja vista a Mansão do Caminho, aquela instituição maravilhosa na cidade de Salvador. Então, cumprem plenamente a missão que lhes foram, pelo menos a missão assim, que aparece para a humanidade, né? A missão pública deles cumprem nas suas vírgulas. Mas não quer dizer que sejam santos por isso, né? Idolatria, amigos, só a Deus, né? Nem a Jesus, só a Deus, que é o Criador de tudo, né? Do contrário, a gente incorre nesse risco perigoso de nos tornarmos dependentes, né? Nos tornarmos adoradores, e não é essa a intenção, né? O milagre, ele não tem essa intenção escusa do fundamentalismo religioso, né? Que quer, através de coisas inexplicáveis até então, transformar a vida das pessoas, né? Fazer com que as pessoas sejam manipuladas por essas ideias que muitas vezes não são explicadas mesmo de propósito. Certo? Continua então Kardec. Apoiar então as verdades do cristianismo sobre uma base exclusivamente maravilhosa é dar-lhe um apoio frágil, de onde as pedras se soltam facilmente. É frágil, né? É frágil porque conforme a humanidade vai evoluindo, e evolui a cada dia, né? Conforme ela vai evoluindo, a gente vai questionando as coisas que não são explicáveis, né? Ou explicadas, porque explicável tudo é, né? Então os questionamentos fazem parte da ciência. Essa tese, da qual eminentes teólogos se fizeram defensores, né,
conduz direto à conclusão de que em algum tempo não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã, se o que é olhado como sobrenatural for demonstrado como natural. Porque por mais que se acumulem os argumentos, não se poderá manter a crença de que um fato é miraculoso quando está provado que não é. O Espiritismo não concorda com isso, então Kardec está trazendo aqui um apontamento, né? Não vai acabar essa religião, a religião pura, né? De coração a coração, onde a gente tenta se ligar com o alto, por causa do fim de um pensamento tão pequeno, né? Que os milagres são possíveis, ou as coisas que desequilibram, por exemplo, a balança da justiça. Tudo que acontece porque é permitido por Deus, né? Através de suas leis. E as religiões, elas sofrem, né, abalos em suas bases quando elas transformam o pensamento religioso num cabresto, né? Numa forma de transformar o homem num escravo, normalmente de interesses escusos, materiais, né? Sensuais, e por aí vai, ok? Termina então esse item aqui, essa parte aqui, Allan Kardec dizendo assim: não é o sobrenatural que é necessário à religião, não é o sobrenatural, porém o princípio espiritual, que confundem erradamente com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Por que citou aqui o princípio espiritual, né? O que significa o princípio espiritual interagindo com essa questão dos milagres não existirem, né? Bom, o princípio espiritual o princípio espiritual é o que tem a possibilidade de desenvolvimento na criação divina. Então nós temos Deus, princípio espiritual, princípio material, que é a tríade universal. Já falamos muito aqui, né? Deus, espírito com E minúsculo e matéria. Então tudo é isso aí, no universo inteiro, né? O princípio espiritual é aquele que se desenvolve através da inteligência, ou que tem possibilidade de evolução. Diz-nos o Livro dos Espíritos, nas questões 23, 24 e 25, que o princípio espiritual, né, qual é a natureza então do princípio espiritual? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Difícil, né? Mas o princípio espiritual, ele anima os corpos, né? Através das evoluções, através das encarnações, ou ainda pensando animais, vegetais, o princípio inteligente ou o princípio espiritual, que é a mesma coisa, ele tem ciclos evolutivos em que ele passa pelas determinadas cadeias. E o fato de ser contínua a evolução nos mostra que os milagres, eles se afastam das questões naturais. Então, quando a gente pensa no milagre como algo fora da natureza, a gente ignora, ou a palavra tira o princípio espiritual do seu processo evolutivo. Gente, essa é uma questão que a gente precisa abordar com mais calma, tá? Não é fácil, pela resposta dos Espíritos aqui no Livro dos Espíritos, então nós vamos ter o cuidado de falar dela na semana que vem, e explicar nos seus pormenores, pelo menos dentro do que a gente conhece,
o que a gente entende por isso, tá bom? Beijo no coração, assistam na semana que vem a continuação. Beijos!